Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo domingo, primeiro dia da semana, dia em que comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte, final da tarde, para durante 30 minutos refletirmos assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida desse domingo é o 18º, dedicado à reflexão sobre o paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades, que sucederão à nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo dedicamos 65 programas. Ao tema do inferno, dedicamos 28 programas. E ao paraíso, com esse, 18 programas e ainda tem muito mais. Estamos refletindo parágrafo por parágrafo a parte do Catecismo da Igreja Católica que vai dos parágrafos 1042 a 1050, que desdobra essa expressão que se encontra na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13, para falar do inferno, e mesma expressão que aparece em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Assim, a eternidade é definida. Assim, o paraíso é descrito, uma realidade que engloba uma nova criação de Deus. O Senhor que fez o céu e a terra, reserva para nós, na eternidade, um novo céu e uma nova terra. Daí vem a expressão novíssimos, no superlativo. Expressão que aparece também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que eu faço novas todas as coisas. Expressão também que na segunda aos Coríntios o apóstolo Paulo utiliza, mas um pouco diferente. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nova criatura, novo céu, nova terra, faço novas todas as coisas, novíssimos. Expressão, portanto, expressão técnica, teológica, muito feliz da teologia da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos continuar o nosso estudo do Catecismo, agora evocando o parágrafo 1046, que vai tratar de quê? O cosmos, isto é, tudo aquilo que se encontra no universo, não só no planeta Terra, não só no único satélite da Terra, que é a Lua, mas os 9 planetas do Sistema Solar, nas outras constelações, nos outros planetas, nos outros lugares desse universo tão gigantesco, vastíssimo e de uma dimensão que nós ainda não conseguimos calcular. Qualquer projeção que os astrônomos fazem sobre o tamanho do universo, ela cai diante das novas descobertas de que novos espaços e de uma distância imensa estão sendo descobertos e um universo sempre em expansão. Pois bem, o cosmos, como objeto, como elemento integrante do céu. Não confundir céu com firmamento que a gente vê. Essa abóbada que envolve o planeta Terra e que nós olhamos para uma parte dela, só uma parte dela, aquilo que está lá em cima. Não, céu como morada de Deus, como habitação de Deus, como presença de Deus, como convívio com Deus e com os irmãos que de lá, que lá já se encontram lá, e os que ainda irão para lá, esse convívio, essa presença, para que onde eu estou, vós estejais também. Jesus define o céu, é uma excelente definição do céu, estar com Jesus, ver Jesus, contemplar Jesus. Filipe, quem me vê, vê o Pai, e vendo Jesus, vemos o Pai, e vendo Jesus, amamos Jesus, e contemplamos o Pai em Jesus na força do Espírito Santo, a Trindade, os anjos, os santos, todos os eleitos, todos os vitoriosos, os que passaram pela grande tribulação, como diz o livro do Apocalipse. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica, que vai tratar do cosmos como elemento integrante do céu.
O céu também inclui astros, estrelas, constelações. Tudo isso fará parte dessa realidade jubilosa. Quanto ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Gememos interiormente, suspirando pela redenção de nosso corpo. Esse último texto é uma citação literal, como nós já sabemos, de Romanos capítulo 8, versos de 19 a 23. A criação. O que é criação? Tudo aquilo que Deus fez. Deus é o único ser não criado. Todos os seres que não são Deus são criados, visíveis e invisíveis. Isso quer dizer que o cosmos, o universo, essa realidade tão gigantesca de que falei no início desse encontro, no início desse bloco, também participará desta renovação, dessa transformação e a criação em expectativa. Está todo mundo aguardando. Nós aguardamos de forma consciente. Os astros, as estrelas, as constelações aguardam também. Mas como falar de uma renovação das criaturas irracionais se elas não têm nada a ver com o pecado dos homens? O Senhor renova as criaturas humanas pelo mistério do seu sangue derramado na cruz, o perdão que Ele oferece no Calvário. Pai, perdoai-lhes. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque as coisas antigas passaram, eu te perdoo, vai de agora em diante, não peques mais, etc. E os astros, as estrelas, as constelações aguardam gemendo. A expressão do apóstolo Paulo é essa: a criação inteira geme e sofre as dores de parto. Como é que um planeta geme? Como é que um planeta sofre? Aí entra a teologia do pecado. O pecado do homem, desde Adão, até o pecado que vier a ser cometido pela última criatura humana que vier a se encontrar na hora do desenlace da nossa aventura humana, quando o Senhor vier em glória para julgar os vivos e os mortos. O pecado introduz na obra de Deus uma desordem. Misticamente, espiritualmente, um planeta de uma constelação a bilhões e bilhões de anos-luz, com o pecado dos homens, foi atingida. A obra de Deus, com o pecado do homem, ficou maculada. E é isso que nós, por vezes, subestimamos ou talvez até desconhecemos a força nefasta que o pecado tem para atingir a obra de Deus. Nenhum pecado fere somente a Deus. Fere Deus e o que Ele fez. O pecado tem essa dimensão não só social. Quando o membro sofre, todos sofrem, diz o apóstolo Paulo, mas se referindo aqui aos membros da igreja. Mas a obra de Deus também, ela é atingida, porque se o pecado é uma desobediência a Deus, que é o autor da criação, quando eu firo Deus, quando eu ofendo Deus, eu ofendo a Ele e ao que procede dele. Ora, o que é que procede dele? Tudo o que nós entendemos por criaturas, a obra criada. E a obra criada não são apenas os homens. A obra criada são os homens, os animais, tudo o que habita, pulula no céu, na terra, nas águas doces e salgadas, mas isso é planeta Terra. Mas a obra de Deus não se restringe ao planeta Terra.
A obra de Deus é esse minúsculo, eu diria, ínfimo pedaço do universo, o pecado maculou toda a criação. Por isso a criação geme. Não é geme por alguma coisa intrínseca a ela. Geme porque foi suja, porque foi conspurcada, porque foi chafurdada pelo pecado do homem. Essa dimensão que é pouco conhecida das consequências do pecado. Isso significa que o universo precisa de restauração, vai passar por um processo de renovação, de transformação, não por culpa dela, como se a criação, os astros, as estrelas nascessem imperfeitos. Nada que Deus fez é imperfeito. No relato da criação, Gênesis capítulo 1, à medida em que Deus vai criando ano a ano, o texto diz, e Deus viu que era bom. Antes do pecado não havia nada de bom, de mal, naquela constelação de Órion, naquela constelação sei lá, nomeada por qualquer cientista, por qualquer astrônomo, ou aquelas estrelas, aquela grande quantidade de astros, a bilhões e trilhões de anos-luz daqui, numa distância estratosférica, foi imaculada, foi manchada pelo pecado. Portanto, geme. Geme pelo que nós fizemos a Deus e aquilo que Ele fez. Então, o apóstolo Paulo usa uma imagem aqui que não é exagero, que não é algo impróprio à criação. Falar que um planeta geme, que uma constelação geme, que uma quantidade de asteroides, essa quantidade geme, não é exagero, é a mais absoluta verdade. Eles aguardam a libertação da escravidão, da corrupção. Nós pecamos e incutimos na criação de Deus a escravidão. Vejam a força do pecado. Também a criação está destinada à redenção, à transformação. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí. Quando nós retomarmos, no segundo bloco, vamos dar continuidade a essa argumentação, a esse estudo muito interessante. É a respeito dos novos céus e de uma nova terra, expressão bíblica. Apóstolo João, apóstolo Pedro e aquele que está em Cristo é uma nova criatura, também expressão do apóstolo Paulo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começa o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 18ª vez, dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades após a nossa aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65, ao tema do inferno 28, inferno, realidade horrorosa, e ao tema do paraíso com esse 18 programas, mas ainda temos muito mais pela frente. Retomamos o nosso discurso no Catecismo da Igreja Católica, que dedica 10 parágrafos ao argumento do paraíso sob a ótica, isto é, chamado, conforme a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, vi um novo céu e uma nova terra, céus novos e terra nova. Na linguagem de São João, Apocalipse 21, novo céu, singular, e nova terra. São Pedro fala novos céus e nova terra. Fique à vontade para usar no singular ou no plural. Em todo caso, as duas expressões traduzem exatamente isso. A criação toda vai participar da felicidade sem fim. O céu comportará criaturas racionais, anjos e homens felizes, mas comportará também as demais criaturas.
as criaturas irracionais, plantas, pássaros, animais terrestres e aquáticos, e também as demais realidades fora do planeta Terra. E é exatamente isso, o universo visível todo, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que é captado, que é percebido, que é apreendido pelos sentidos, particularmente a visão, vai participar da felicidade sem fim. Nada, nada, absolutamente nada, está excluído desta possibilidade, desse destino jubiloso, porque Deus, quando cria para que a criatura participe da sua felicidade. Também as criaturas irracionais visíveis do planeta Terra e fora do planeta Terra participarão dessa realidade. Com a palavra, o Catecismo da Igreja Católica, número 1047. Leiamos e teçamos alguns comentários em seguida. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja, sem mais nenhum obstáculo, a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Todo o universo visível vai ser transformado. Eu repito, quando nós saímos, se já no planeta Terra, essa transformação para certas realidades, nós ficamos imaginando, mas puxa, como é que isso vai acontecer? Essa transformação, como é que se transforma nuvem? Como é que se transforma um lago que secou, ou outro que transbordou, ou um fenômeno anômalo da natureza que subverteu, que convulsionou parte do planeta Terra, tornando uma coisa inabitável, etc. Como vai ser essa transformação? Bem, se a nossa razão não consegue apreender, a nossa fé responda, eu creio que vai acontecer. Se eu desconheço, mas a palavra de Deus e a doutrina da igreja garantem. Depois, outra coisa importante desse parágrafo, vejam, restaurando em seu primeiro estado. Aí somos obrigados a voltar ao livro do Gênesis, a descrição do paraíso. Não é o momento aqui de analisarmos versículo por versículo a narrativa do paraíso, onde Deus colocou o primeiro homem, a primeira mulher. O fato é que, antes do pecado, a relação entre eles, o homem e a mulher, e a relação de ambos com as criaturas, não comportava nenhum conflito, não comportava nenhuma tensão, não comportava nenhum obstáculo. Portanto, havia uma perfeita harmonia entre as criaturas irracionais e o homem, e vice-versa, coisa que muda drasticamente depois do pecado. Então, quem compara os capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis com o capítulo 3º, aí percebe a mudança tremenda que acontece. Porque o Senhor Deus diz ao homem e à mulher, trabalharás com o suor do teu rosto, a terra te será hostil. A tua mulher será impelida para ti e tu a subjugarás. Alterou tudo. Agora o homem, que até então tinha tudo aquilo de que precisava no jardim, todas as árvores, etc., não tinha tudo. Não se esforçava para nada. Não suava, suor, sofrimento, desgaste para lavrar a terra, para tirar dela o alimento, para plantar, para aguardar que chova, para regar a terra. Nada disso existia antes do pecado. Depois do pecado, essa realidade passa a existir, como consequência desta decisão trágica que os nossos primeiros pais tomaram. Me permitam aqui a frase do Senhor Deus para o homem e para a mulher, são realidades que até ao fim da aventura humana, o trato, a relação com as criaturas é tensa,
é sofrida, é dolorosa, é fatigante. Eu diria, em certos casos, é massacrante. Querem ver? Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste o fruto da árvore, que eu te havia proibido de comer. Maldita seja a terra por sua causa. Começa aí, começa aí. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias da tua vida. Diga se isso não é sofrido. Diga se não é doloroso. O trato com os vegetais, agricultura. O trato com os animais, veterinária. O trato com os peixes, piscicultura. O trato com as abelhas, apicultura. O trato com, sei lá, qualquer ramo de qualquer profissão, qualquer meio de vida, eu não gosto muito dessa expressão, qualquer forma, profissão, sei lá, mecanismo para garantir o sustento, que precisa lidar com animais, com a natureza, etc., sofrido. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e te hás de tornar. Pronto. Até ao fim da nossa existência, da nossa aventura aqui na Terra, o relacionamento com a natureza é sofrido. E assim vai ser. Na eternidade, esse sofrimento vai desaparecer. Agora vamos à relação entre o homem e a mulher. Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, disse o Senhor Deus a Eva. O que insinua, se ela não tivesse pecado, se não tivéssemos cometido em Adão e Eva os pecados, o parto não seria doloroso. Como se concebe isso? Não sei. Multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Isso é consequência do pecado. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Perceberam o que o pecado acaba introduzindo na convivência do homem com as demais criaturas e na convivência do homem com a mulher e da mulher consigo mesma, grávida, o parto doloroso, arriscado, com dores, etc. Isso não existiria se o pecado não tivesse introduzido essa chaga, essa cisão, essa ruptura, essa chafurdação, com perdão do neologismo, em si e em toda a criação. Pois bem, o universo está destinado a ser transformado. E aí não haverá nenhum obstáculo entre o homem e as criaturas. Ninguém vai suar, ninguém vai sofrer, ninguém vai gritar. O relacionamento com todas as criaturas será marcado pela perfeição. Não haverá nenhum vestígio de planta contaminada, planta venenosa, rio contaminado, etc. Sol escaldante, nem sol vai ter, enfim, que vai ter sol vai, mas o brilho vai ser do Senhor Deus. Todo o relacionamento com plantas, com animais, com a geografia da natureza, nossa e de todo o universo, não vai ter nenhum vestígio de dificuldade, de percalço, de obstáculo, etc. Mas uma felicidade indizível. A serviço dos justos, o céu e a terra estarão, da mesma forma que, como Deus concebeu, ao criar o paraíso e colocar o homem, e ao dizer para ele, enchei, povoai e submetei a terra. No presente momento, a terra não se submete facilmente ao homem. O homem é que tem que trabalhar, suar e penar para arar a terra, para colocar insumos, para dispensar cuidados, para gastar dinheiro com vacina para gado, com adubo para a planta, com inseticida para matar os fungos, os gafanhotos, para afugentar isso e aquilo. É um sofrimento. Na eternidade não haverá nada disso. A relação como querida por Deus, do homem com as criaturas e vice-versa, do homem com os seus semelhantes entre si, será uma restauração, não uma volta, por favor, entre
a felicidade sem fim e o paraíso que não existe mais e que foi perdido por Adão e por Eva, há uma distância abismal, uma distância qualitativa e quantitativa também, a graça de Cristo. Porque antes do pecado era a criação, o paraíso, uma realidade natural. A eternidade é a natureza elevada pela graça. A natureza é elevada à potência infinita pela graça de Cristo, pelos méritos de sua paixão. Está terminando mais um programa. No próximo, se Deus quiser, entraremos na 19ª edição do programa Luz da Vida, tratando do paraíso. Argumento fascinante, que desperta não só a nossa curiosidade, mas fortifica a nossa esperança, aumenta a nossa fé e nos faz clamar, assim como a corça suspira pelas águas. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Deseja também o paraíso quanto antes. Vem, Senhor Jesus. Uma grande semana para você, cheia de graças. Até o próximo domingo, se Deus quiser.